Chama-se Ter Esperança é Fazer Diferente. É o nome de um movimento de cidadania lançado muito recentemente em Portugal e que surge para falar do problema da toxicodependência e, sobretudo, dos métodos de tratamento nem sempre pacíficos entre a própria comunidade médica. É nosso convidado aqui na RDP Internacional o Dr. Carlos Fugas, diretor da Comunidade Terapêutica Lugar da Manhã em Setúbal, a quem agradecemos a presença. Dr. Carlos Fugas, por que é que surge e com que objetivos aparece este movimento Ter Esperança é Fazer Diferente? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui neste momento. Queria também dizer que vou dar uma opinião a título pessoal, uma vez que o movimento Ter Esperança é Fazer Diferente é representado pelo Dr. Rui Rangel, juiz desembargador, e ele, portanto, é que é o porta-voz desse movimento. De qualquer maneira, eu identifico-me com o movimento e participo nele e realmente o grande objetivo é reverter a política das drogas em Portugal naquilo que tem a ver com a banalização do consumo das drogas. Portanto, nós consideramos que existe uma vulgarização excessiva do consumo das drogas. Mas isso não é um fenómeno recente? Não é um fenómeno recente, mas recentemente assume contornos particularmente preocupantes. De que forma? Existem factos novos que convém salientar. Vamos salientar então. O primeiro é o indiscutível tráfico de metadona e Subutex, como ficou evidenciado ainda este ano numa reportagem da RTP, na linha da frente. Um tráfico que é bastante generalizado e que assume contornos escandalosos, porque essas substâncias são substâncias pagas pelos contribuintes e que são desviadas para o mercado negro. Portanto, não é um facto que se possa encarar airosamente. A segunda questão, que é também evidente, é os dados recentes das próprias entidades oficiais que apontam para, em 5 anos, uma duplicação da oferta de AX perto das escolas e um aumento do consumo de AX também. E o terceiro facto é a proliferação de smart shops. Em fevereiro admitia-se que podia haver cerca de 20 smart shops em Portugal. Vamos definir o que são os smart shops para quem não está por dentro desta problemática. São lojas, portanto, legais, onde se vendem substâncias legais que imitam as substâncias ilegais. Às vezes excedem as substâncias ilegais. Como por exemplo? Como por exemplo, portanto, os incensos, que são, digamos, o nome de código dessas lojas para imitações do haxixe ou da marijuana, como são, por exemplo, ou poderão ser uma substância de nome bastante inócuo, sais de banho, que imaginamos poderá ter estado à venda em Portugal, nas smart shops portuguesas, e que produziu um fenómeno que chocou os Estados Unidos recentemente e que tem a ver com o canibal de Miami, portanto, que foi um sujeito de 31 anos que, portanto, estava completamente psicotizado sobre o efeito dessa substância, que matou um vagabundo, estava a comê-lo, literalmente, e foi surpreendido pela polícia, e ao ser surpreendido pela polícia atacou a polícia e depois teve que ser morto, e quando lhe fizeram a análise, portanto, ele estava sobre o efeito dessa substância. Substâncias que, portanto, se vendem também em Portugal, nas smart shops. Nós não temos a certeza absoluta. Mas não são reguladas? Porque, não são vigiadas essas lojas? Não são. Não são? Não. Sabemos que essas substâncias estão à venda em lojas parecidas nos Estados Unidos, portanto, lojas de parafernália legal ligada ao uso das drogas, e portanto, possivelmente também poderão ter estado à venda em Portugal. O que, digamos, é um facto bastante significativo, porque os estudos feitos na América provam que
mais de 80% dos consumidores desta substância ficam com danos neurológicos. Portanto, irreversíveis. Danos neurológicos. Portanto, os danos neurológicos são danos bastante permanentes. Não é? E há bocado falou-me dessas lojas e do aumento do tráfico, etc. A polícia anda um bocadinho desatenta, é isso? Ou há uma permissividade maior? O que é que está a acontecer? O que é que está na origem deste fenómeno? Eu penso que o que está na origem é mesmo a banalização das drogas. Ela é evidente. Simplesmente não há uma resposta política para este problema, porque a política portuguesa face às drogas tem-se mantido inalterada nos últimos 10 anos. E enquanto países como a Holanda, por exemplo, estão rapidamente a reverter a banalização das drogas, a Holanda, como sabe, é o país que há 40 anos tem uma política liberalizadora, com inclusivamente o licenciamento de estabelecimentos legais para a venda de haxixe, marijuana, etc., a Holanda está rapidamente a fazer marcha atrás e a travar nesse processo de 40 anos. E fê-lo com duas medidas muito concretas. Uma, obrigando os coffee shops a ter uma lista de membros. Cada coffee shop tem uma cota e só os membros é que podem adquirir... Como se fosse um clube privado. Como se fosse um clube privado, com uma cota. Não podem ultrapassar o número de membros e não podem vender a cidadãos estrangeiros. Que era o que muitos faziam, iam a Amsterdão, por exemplo, pensando que aquilo seria um paraíso e que podiam livremente adquirir algo que não conseguiam fazer no seu próprio país. Exatamente. Mas não é só isso. Para além disso, a Holanda já decidiu que vai banir o haxixe das coffee shops. Portanto, só se poderá comprar a marijuana, a planta, e não a resina compactada, que é o haxixe. Portanto, vai ser proibido nos coffee shops, portanto, o que indica que há uma política muito mais restritiva. Estes 10 anos de que falou, em que o Governo aparentemente não mexeu sequer na lei, estamos a falar de criminalização ou de prevenção? Ou ambas? Não, nós temos uma lei descriminalizadora. Como sabe, temos uma lei descriminalizadora. Essa lei, eu penso que foi um progresso relativamente à situação anterior de criminalização das drogas. Embora seja um facto evidente que, quando havia criminalização das drogas em Portugal, não havia pessoas praticamente presas por consumo. Portanto, já havia, de facto, uma descriminalização feita pelos agentes da Justiça, e, a meu ver, bem feita, porque não faz sentido estar a prender os utilizadores de drogas. Mas, evidentemente, que esta lei tem alguns aspectos que, a meu ver, são excessivos. Isto é, eu penso que nós fomos de longe demais na descriminalização. E um dos aspectos é o número de doses que um utilizador de drogas pode ter, portanto, para seu consumo privado. Pode ter até 10 doses. Ora, 10 doses dá um espectro muito lato para que possa haver a tentação dessas 10 doses serem, em parte, para vender. E, portanto, nós, penso que de uma forma não intencional, mas poderemos ter criado aqui uma baliza demasiado grande, não é? Eu costumo dizer mesmo, usar essa imagem, não é? Se nós imaginarmos um jogo de futebol em que de um lado estão a sociedade, os técnicos, os médicos, e do outro lado estão os traficantes, os comerciantes sem escrúpulos, donos das smart shops ou não. Se nós pensarmos que, portanto, existe este jogo, esta partida de futebol, usando o futebol como uma imagem, a nossa baliza tem 20 metros e a baliza deles tem as dimensões regulamentares. Portanto, nós estamos sempre a sofrer golos. E as smart shops são um exemplo. É penaltis. São penaltis repetidos. Nós estamos a sofrer. E nós estamos a assistir de uma maneira perfeitamente passiva. E, aliás, as autoridades que superintendem as questões da droga
Tem feito isso mesmo, tem tido um discurso passivo e glicodoce relativamente ao problema das smart shops. Doutor Carlos Fugas, como elemento da comunidade médica muito ligada a este fenómeno, tem com certeza consciência de que é quase impossível, não será impossível, mas é quase impossível que um jovem a partir dos 12, 13 anos não tome contacto com substâncias psicotrópicas como a marihuana, etc., não é? Porque isso se vende e são aliciados de uma forma ou outra, sobretudo nas escolas e nos meios de amigos, etc. De que forma é que os pais podem estar alertados para que os filhos, que geralmente a escondem, que consomem essa droga, podem fazer para os evitar, para evitar o consumo pelos filhos? Olha, uma das coisas que os pais podem fazer é estarem informados e terem informação. E a informação é paupérrima em Portugal no que diz respeito às smart shops. Porquê? Porque existe uma espécie de, digamos, de pacto de silêncio. Como não se sabe que resposta é que se deve dar relativamente às smart shops, não se fala delas, pura e simplesmente. E os pais estão completamente no escuro. Não sabem o que são smart shops, não sabem as substâncias perigosas que se podem vender lá, não sabem que os filhos pedem 20 ou 30 euros e que depois vão comprar produtos nas smart shops e depois entram em coma nos hospitais. Nós sabemos que hoje em dia há imensas situações que foram denunciadas já num artigo no Diário de Notícias, portanto no dia 6 de junho, há imensas situações de jovens menores a entrar em estado de coma nos hospitais, sob o efeito de substâncias que são adquiridas nas smart shops. E, portanto, existe uma passividade generalizada. E quem é a culpa? Bom, eu penso que do Ministério da Saúde? Do Ministério da Administração Interna? Eu penso que a culpa... eu não sou muito bom na atribuição de culpas, devo dizer. O meu objetivo não é estar a apontar o dedo a ninguém. Portanto, digamos, é responsabilizar a sociedade. E quem representa a sociedade. E quem é que representa a sociedade? É o Estado. E quem representa a sociedade é o Estado, é o Governo, os institutos e as instituições que são criadas para dar resposta a este problema. Mas penso que, portanto, o que existe é um estado das coisas. E esse é que é preciso lançar uma pedrada no charco. Na sua opinião, o que é que se deve fazer? Olha, a primeira coisa que se deve fazer é ilegalizar todas as substâncias nas smart shops que façam mal ou prejudiquem a saúde dos jovens. Portanto, é preciso ilegalizar todas essas substâncias. E não as próprias lojas em si? Não as próprias lojas em si. As substâncias. Porquê? Porque, evidentemente, existem aspectos constitucionais a ter em conta no nosso país e há produtos que, digamos, parafernália que é vendida nessas lojas que, portanto, é inócua. Não é? Nós estamos preocupados com a saúde dos jovens. Essa é que é a nossa preocupação. Portanto, todas essas substâncias devem ser ilegalizadas. A começar por uma. Nós temos que começar por algum lado. E a substância que nós temos de começar é o cogumelo mágico, exatamente. O Amanita muscari, que é uma substância que é proibida na Holanda. Repare que... o país das tradições liberais. O país das tradições liberais proíbe substâncias que são psicotizantes. Claro, é preciso dizer isso. São substâncias que provocam, em algumas pessoas, não em todas, que as consomem, surtos psicóticos, ataques de pânico, crise de ansiedade. Alguns destes problemas são de difícil remissão em termos de saúde mental. Não são drogas recreativas apenas. É preciso que isto fique bem claro. Mas esse cogumelo mágico, portanto, que já percebemos que, pela palavra, é algo que deixa as pessoas excitadas num outro universo, digamos assim, são livremente e legalmente vendidas nas smart shops. Exatamente. São livremente... Aliás, nem é preciso ir a uma smart shop. A partir de casa, pode fazer uma encomenda via internet e recebe um estafeta e depois o Estado cobra o
o IVA a 23%. Ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro com isso. E portanto, é muito fácil para jovens menores, isto é que é grave, para além de ser grave poderem ser vendidas estas substâncias, jovens menores têm acesso a estas substâncias com muita facilidade. É muito fácil. Estas lojas têm, digamos, uma proteção jurídica, são muito lucrativas e, portanto, têm uma boa proteção jurídica e, portanto, é preciso restringir, os produtos perigosos que se vendem lá. Como é que se controla uma transação através da internet? São os pais. Há várias coisas que se podem controlar. Pode haver exatamente o que acontece na Holanda. Nós não precisamos de inventar a roda novamente. Não é? Em algumas coisas podemos imitar a Holanda. Portanto, ilegalizar o Amanitas muscari, ilegalizar as trufas que substituem o Amanitas muscari. Isso seria já um sinal para a sociedade e para os pais. E a reboque disso viria muita informação para eles saberem o que é que está a acontecer com os filhos. Uma segunda medida seria obrigar estas lojas, e isso também pode ser obrigatório ao nível online, portanto, à utilização de um cartão do utilizador. Quer dizer, as lojas teriam, tal como na Holanda, um certo número de utilizadores para poderem, digamos, usufruir, e haveria um registro de todas as compras efetuadas por cada utilizador. Mas a qualquer um é feita a livre escolha perante um site qualquer. Nós estamos num site, vamos pesquisar e a gente não sabe se é uma loja legalizada, se é algo que é ilegal. Vai e adquire, desde que tenha dinheiro, depois através de um cartão de crédito paga essa compra, não é? Se a compra for livre. Mas também se pode exigir que a pessoa seja membro. E para ser membro tem que fazer um registro. E o registro pode ficar disponível para que as autoridades que têm Mas isso não vai contra os princípios de liberdade da própria internet? Se quiser comprar um livro na Amazon, tem que se registar. E eles têm um registro de todos os utilizadores que compram livros na Amazon. Mas isso é uma organização fidedigna e respeitável, não é? Para quem queira, por debaixo da mesa, vender algo, como, por exemplo, estamos a falar de drogas, estamos a falar em armas e outras coisas. É sempre possível haver ilegalidades. Não é possível eliminar a ilegalidade. O que é possível é restringir e é possível dar sinais à sociedade, dar sinais aos pais, informar a propósito das medidas que são tomadas. Depois é preciso explicar essas medidas. E os pais podem ficar mais conscientes, e os próprios jovens, porque muitos jovens, os estudos que têm sido feitos, e têm sido feitos alguns estudos, mostram que os jovens utilizam o argumento da legalidade, isto é, acham que como as substâncias são legais, são mais benéficas, portanto são, digamos, entre aspas, mais saudáveis do que as substâncias ilegais. E nem sempre é o caso. Nem sempre é o caso. Realmente, às vezes acontece exatamente o contrário. As substâncias legais vendidas nestas smart shops são mais perigosas do que algumas substâncias ilegais que a sociedade toda recrimina muito. Portanto, esse processo tem que ser interrompido e nós temos que ter políticas mais restritivas. Isto é que é fundamental. E as pessoas que aplicam essas políticas, que estão na direção dos serviços da droga, têm que fazer esse retrocesso. Têm que dar a mão à palmatória e têm que inverter o rumo dos acontecimentos. Porque isto está a ser trágico na sociedade portuguesa. Isto está a ser trágico para as famílias. E as famílias estão a pagar a fatura da crise, estão a pagar os aumentos de impostos e estão a pagar as smart shops. E estas smart shops estão a proliferar como as lojas de ouro. É preciso que isso fique bastante claro e que as pessoas não se refugiem no sistema para não terem que dar uma resposta ao problema. Essa problemática toda da proliferação destas lojas e de tudo o que a elas está associado deriva de algum comportamento exponencial de consumos de drogas relativamente à crise, por exemplo? A crise tem muito a ver com o consumo de drogas? Claro que a crise aumenta e potencia o negócio da droga. É um aliciante para muitas pessoas que estão desempregadas.
Ou se já estão desempregadas, já não têm dinheiro, ainda vão gastar ainda mais dinheiro? Podem vender, portanto... Por coisas roubadas, não é? Podem vender. Tirando em casa, etc. Há muitas maneiras digamos, de se ter acesso ao negócio do tráfico, do pequeno deal, não é? E nós sabemos que o pequeno tráfico muitas vezes é que espalha o consumo. Portanto, os grandes traficantes... Não é o barão. Não é o barão. O barão disponibiliza, mas depois os pequenos dealers de rua, de esquina, de café, são aqueles que, digamos, fazem o substancial do negócio e são uma parte muito importante do negócio. E, evidentemente que havendo mais crise, há mais desespero, há mais sofrimento, e havendo mais sofrimento, existe mais essa tentação. Mas também, havendo mais crise, existe uma maior fragilização, mais conflitualidade e tensão nas famílias, e essa é a porta de entrada, esse stress que há nas famílias, é a porta de entrada para que estes jovens saiam à rua com 20 euros no bolso, entrem numa smart shop e comprem uma substância que lhes pode causar um estado de coma e uma entrada alarmante no hospital e até a morte. E esses produtos são caros? Esses produtos, depende dos produtos, mas são bastante caros. Estamos a falar, por exemplo, do cogumelo mágico que referiu há pouco. São bastante caros. Estamos a falar em coisas mais concretas, aqui em 10 euros, 20, 1000 euros? 20 euros, sim. Não, um pacote sim. Um pacote. Sim. Depende dos preços. Portanto, existem preços liberalizados e, portanto, não há controle nenhum sobre o que se vende. Como é que há de haver controle de qualidade? Menos ainda. As autoridades não sabem o que é que está lá dentro. Não sabem. São produtos completamente fabricados sem qualquer controle do Estado, sem qualquer controle das entidades sanitárias. Portanto, não é possível saber. O que é possível saber é que há substâncias destas que têm preços bastante elevados e que são até concorrenciais com as drogas ilegais. Portanto, existe aqui uma tentativa... Uma espécie de mercado paralelo? É uma tentativa... Não, quer dizer, o mercado paralelo passará a ser o mercado das drogas ilegais, porque existe um mercado legal das drogas. É preciso que isso fique claro para as pessoas. Isso é um facto. Ou estamos à espera que morram jovens para depois criar um grande alarme social? Portanto, agora estamos na altura do verão e muitas festas, muitos concertos e muitas organizações musicais ao longo desse país atraem milhares e milhares de jovens que, naturalmente, aí consomem droga. Portanto, a polícia aparentemente vai lá e vai fazer a fiscalização de meia dúzia deles, mas o grosso da coluna continua, não é? Exato, o grosso da coluna continua. Evidentemente que, portanto, muitas destas lojas, não é, têm os seus tentáculos, têm digamos, um tipo de organização e há muitas promoções destas substâncias que são feitas nos locais de diversão noturna. Portanto, existe uma espécie de marketing, não é, através de DJs e da própria organização de festas e desses acontecimentos que visam promover as lojas, promover as smart shops, promover a utilização das drogas. Indiretamente. Tudo é indireto. Porque se fosse uma coisa direta era mal visto. Tudo é indireto, não é? Embora em certos meios a promoção é bastante direta, não é? Se entrar numa smart shop... Uma das coisas que vê, por exemplo, na venda de uma substância que se chama Bloom e que é um tipo digamos, de anfetamina que é vendida nas smart shops e que é uma imitação das anfetaminas, não é? Uma substância que, digamos, acelera e que, portanto, aumenta a euforia, não é? Portanto, este tipo de substância é uma substância que é muito vendida e é muito usada para a participação em festas, até para os jovens aguentarem mais tempo, portanto, no estado de euforia que alguns deles pretendem alcançar. Portanto, existe aqui a música é uma coisa saudável, isso... Mas é alienante. É uma coisa saudável, mas pode, evidentemente,
haver um negócio que se esconde um pouco, não é? E que de vez em quando vem à superfície por trás de alguns acontecimentos que são diversão para os jovens. Veja se isto é uma imagem correta ou não. De uma forma geral, temos a sensação de que a droga é consumida por gente de classe baixa ou que tem problemas psicológicos e tal. Mas não é. Penso que o grosso da coluna é classe alta, é classe abastada. São as festas dos ricos, dos milionários. Sim, o problema das drogas é muito democrático, quer dizer, é transversal a todas as classes sociais. E o que nós temos hoje em dia é uma grande diversificação da oferta. Portanto, nós temos, neste momento, a concorrência entre as drogas ilegais, como a cocaína, as metanfetaminas e as drogas legais. Existe um mercado, entre aspas, está mais concorrencial. E, portanto, existe uma tentativa de legalizar as drogas usando uma estratégia ardilosa, não é? Que é estas lojas, que são as smart shops, onde todos os produtos estão dissimulados. Eu estava a falar há bocado do Bloom. Portanto, se for a uma smart shop, tem lá uma etiquetazinha que diz não é indicado para consumo humano. Portanto, aparentemente, não é? Estão-se a vender fertilizantes, estão-se a vender produtos que servem para outros fins. Como a cola, não é? Mas todos os jovens, não é, que lá vão, sabem que são drogas. E sabem ao que vão. A sua comunidade, como disse no início desta conversa, o Ter Esperança é fazer diferente, é uma comunidade muito, muito recente, mas de qualquer dos modos já teve algum efeito em relação aos apelos que tem lançado junto das autoridades, ou ainda não? Não, o que há há um grande silêncio neste momento. Comprometedor? Eu penso que o silêncio é comprometedor. Eu penso que é claramente comprometedor. E até parece, digamos, que é um silêncio que embaraça exatamente porque talvez exista a consciência neste momento que a nossa lei e a prática das nossas instituições, durante uma série de anos, criou uma baliza excessivamente grande. E é muito difícil para os políticos, muitas vezes, recuarem de decisões que já tomaram e reconhecerem que se foi longe demais. Que é isso que está a acontecer neste momento. Costuma-se dizer que o silêncio é dor, mas neste caso não. Pois, neste caso... não, neste caso é dor para os donos das smart shops, não é? E para quem está a fazer negócio com a crise. Isto é outra forma de fazer negócio com a crise. Não é? É que há montes de lojas a fechar e há lojas a abrir. E das lojas que há a abrir, uma parte delas são os que vendem drogas. Portanto, é um excelente negócio. Portanto, é um nicho de mercado que é preciso aproveitar. E estamos a falar em termos irónicos, naturalmente. Estamos a falar em termos irónicos. É um nicho de mercado bastante lucrativo, não é? E é mais uma pressão sobre as famílias. É isto que é preciso dizer. Até onde é que vocês querem ir? Querem fazer exatamente o quê? Querem alcançar o quê? Que objetivos concretos? É a proibição das smart shops? Não. Nós não queremos a proibição das smart shops. Nós queremos a ilegalização de todas as substâncias que se vendem nas smart shops. É uma espécie de uma cruzada, é? Toda a ilegalização de todas as substâncias nas smart shops que prejudicam a saúde dos jovens. E isso é uma posição individual minha. Como disse, não é uma posição, disse no início, não é uma posição do movimento. Pode dizer-se que é uma posição da comunidade terapêutica Lugar da Manhã, isso pode dizer-se. Mas, portanto, é uma posição meramente individual. Mas que reflete de alguma forma o sentimento dos seus colegas, ou não? Reflete o sentimento de muitas pessoas que trabalham na comunidade terapêutica Lugar da Manhã, que tentam reabilitar utilizadores de drogas para uma vida ativa. Isso reflete. Agora, o que nós queremos fazer não é nenhuma cruzada. O que nós queremos fazer é o básico.
É o básico. É aquilo que o Estado português tem a obrigação de garantir às famílias. Fazer o beabá? É o beabá. Proibir a venda de substâncias nas smart shops que prejudicam gravemente a saúde dos jovens, que provocam surtos psicóticos, Mas que provocam crises Dr. Carlos de Fugas seguramente tem... Isso é o básico. Tem consciência de que será um bocadinho pregar no deserto, não? Bom, eu não sei se é pregar no deserto. Eu penso que deixará... Na medida em que o Estado vai lá também sacar o dele. Passa a expressão. Pois é, o Estado vai sacar o dele, mas vai sacar o dele imoralmente. De uma forma imoral. E nós vivemos numa sociedade em que realmente já vale quase tudo, não é? Mas, portanto, eu penso que as famílias portuguesas também têm o direito a serem protegidas pelo Estado. Por isso é que pagam os seus impostos. Não é? Quer dizer, nós pagamos impostos ao Estado para que o Estado licencie, é o Estado que licencia as lojas, é o Estado, se quiser comprar um quilo de cenouras, não é? O Estado garante, através da ASAI, dos mecanismos de fiscalização, que essas cenouras não estão podres. E, portanto, nós queremos que o Estado faça o seu papel. Papel que é difícil, seguramente, mesmo em termos de jovens e em termos de famílias e do apoio que elas necessariamente terão que prestar. Porque se fosse uma cruzada, percebe, seria ir além do papel básico do Estado. Era ir além. Ir além. Nós não queremos que o Estado vá além do seu papel básico. Nós queremos... Nem que se substitua a comunidades como a sua. Não, naturalmente que uma coisa é, digamos, até onde nós iríamos, se calhar até iríamos mais longe do que estas posições que eu estou a defender. Outra é aquilo que é a função básica do Estado. Nós achamos que isto é uma função básica do Estado. Dr. Carlos Fugas, um jovem toxicodependente é totalmente recuperável? Eu acho que pode ser. Isto é... Tem esperança ou é mesmo? É mesmo. Pode ser mesmo. Portanto, há muitos jovens toxicodependentes que estão completamente recuperados, que estão completamente reinseridos. E as recaídas? Alguns têm recaídas, outros não. Portanto, quando se fala no toxicodependente, não se pode generalizar. O toxicodependente não existe. O que existem são toxicodependentes. Todos eles têm personalidades diferentes, têm contextos familiares, têm experiências de vida diferentes, são pessoas muito diferentes umas das outras. De classe alta e de classe baixa. De classe alta e baixa, com diferentes percursos de vida, com diferentes tipos de personalidade. Não há uma personalidade típica da toxicodependência. Isto também é preciso dizer, porque nos anos 50, nos Estados Unidos, quando se começou a trabalhar com esta população, achava-se que todos os toxicodependentes tinham perturbações de personalidade. Os estudos atuais mostram que isso não é verdade. Isso só é verdade para cerca de 30% dos utilizadores de drogas. Os outros têm outros tipos de personalidade. Alguns não têm perturbações de personalidade, mas têm tendências depressivas ou ansiosas. Há pessoas que têm personalidades normais e equilibradas e que são toxicodependentes. E, portanto, não é verdade que existe essa homogeneização desta população. Por isso é que eu digo que, para alguns, é possível a reinserção e a recuperação plena. Para outros, existe um percurso de maior cronicidade e nós temos que nos habituar a individualizar. E são irrecuperáveis ou não? Nenhum toxicodependente, a meu ver, é irrecuperável. Simplesmente, o nível de resposta não é o mesmo para todos. Alguns poderão precisar de um maior apoio medicamentoso, de respostas mais, digamos, mais abrangentes, e aí a redução de danos. E aí entra em campo a metadona? Aí entra em campo a metadona. Há pouco referiu-se à metadona. Gostava que em 30 segundos me explicasse exatamente, e para os nossos ouvintes, o que é a metadona. A metadona é um produto de substituição. É um produto legal que é, digamos, providenciado pelo Estado e que visa substituir o síndrome de privação, substituir a substância, a droga no cérebro e, portanto, eliminar o síndrome de privação
E ao fazê-lo, retira a pessoa do mercado ilegal das drogas. Mas é uma droga. A metadona é uma droga. A metadona é um medicamento que provoca dependência física, não é? E pode provocar alguma dependência psicológica também. Por isso é que quem não está por dentro do meio e está-nos a escutar de fora não compreende muito bem como é que substitui e é pago pelo Estado também um medicamento que provoca uma dependência em vez de ser uma droga. Porque para um certo número de pessoas que ainda não estão preparadas para fazer um tratamento mais exigente, para viver sem substâncias, para esse certo número de pessoas, que é uma fatia da população toxicodependente, é preciso ter uma resposta que eles aceitem, que esteja adequada ao nível de exigência que eles estão, digamos, dispostos a cumprir e que eles conseguem cumprir. E essa resposta pode ser a metadona. Na sua comunidade, quando um jovem volta para trás, ou seja, perde-se completamente na vida e, em princípio, gasta-se dinheiro e tempo e paciência e investe-se muito na sua recuperação e ele, de facto, volta para as drogas. Isso é frustrante para vocês? Claro que é muito frustrante, mas nós não desistimos desse jovem. Portanto, nós achamos que todas as pessoas têm um percurso e alguns utilizadores de drogas precisam de fazer várias tentativas de tratamento até conseguirem realmente uma saída mais definitiva, não é? E, portanto, não existem percursos estereotipados e é preciso haver alguma flexibilidade. A pessoa, um psicoterapeuta, um médico, um psicólogo, para trabalhar com esta população, tem que ser uma pessoa flexível e não pode ter um plano de jogo rígido. É um pouco como os treinadores de futebol, está a ver? Tem um plano de jogo e depois dizem mas depois assim, tem que ser flexível. Substitui aquele jogador porque estava no plano de jogo. Isso não faz sentido. É face ao que acontece durante o jogo que se substitui ou não um jogador. E é exatamente a mesma questão. É preciso ver a cada momento aquilo que está a resultar e ter uma atitude positiva. Acreditar que é possível esse jovem sair da droga e ter um alívio para o seu sofrimento e para o sofrimento da sua família. Para além dos pais encarregados de educação, qual é o papel dos professores? Sobretudo junto aos alunos. Naturalmente, os alunos mais jovens, menores até. Eu penso que nesta área o papel dos professores é, digamos, fazer baixar o stress que existe neste momento nas famílias e nos alunos. Portanto, o crescimento, nós sabemos que a adolescência, aparentemente a adolescência é uma fase de grande aventura, um bocado romantizada, portanto, em termos de mídia, digamos assim, existe essa imagem da adolescência. Mas, na prática, para os adolescentes, a adolescência é muito estressante. Existem muitas tensões durante a adolescência e muitos problemas que têm a ver com o crescimento e com os próprios desafios de uma sociedade que é cada vez mais competitiva e que tem pressões enormes sobre as famílias. Estas pressões geram stress nas famílias e geram stress nos adolescentes. E, portanto, os níveis de tensão na sala de aula, como nós sabemos, não é? Com episódios de violência nas salas de aula, de má educação, falta de respeito para com os professores, são cada vez mais frequentes. É verdade que muitos jovens consomem drogas antes dos exames? É verdade. Claro, tem a ver com o stress. A utilização das drogas tem a ver com stresses incontroláveis, que para os jovens são incontroláveis, que existem na mente. Esses stresses, em parte, são devido a acontecimentos do momento, em parte, são devido a acontecimentos do passado. Portanto, nós não podemos dizer nunca que um jovem tem experiências com drogas por culpa do professor. O professor tem que gerir a situação na sala de aula. E tem que saber detectar os sinais, é isso? Tem que saber detectar os sinais e saber acalmar e alertar os o pais. stress e alertar os pais se for necessário, não é? Tendo sempre em conta o bom senso, isto é, não pode alertar os pais num momento em que isso vá significar uma ruptura do jovem com a escola. Tem que o saber fazer. E para isso tem que também poder recorrer a outros profissionais que estão mais habilitados
sobretudo nos casos mais graves, estão mais habilitados a lidar com a crise da adolescência. Mas, de uma forma geral, o objetivo nesta área da intervenção dos professores é integrar o jovem, é ser capaz de diminuir o stress na relação com ele, diminuir a confrontação, diminuir a tensão na relação com ele e permitir uma melhor adaptação. E é com estas palavras que fechamos esta conversa com o Dr. Carlos Fugas, da Comunidade Terapêutica Lugar da Manhã em Setúbal, a quem agradeço mais uma vez ter estado connosco hoje na RDP Internacional. Ele é que é um dos principais impulsionadores do movimento de cidadania. Ter esperança é fazer diferente. Quanto a mim, Germano Campos, volto de hoje uma semana com novos temas e novos convidados.